Na última aula vocês ouviram a Silvia Sá sobre o Instituto Acatu e sobre as preocupações que existem hoje em dia, principalmente com o consumo consciente e com a sustentabilidade. Hoje nós vamos falar de algum assunto que está muito relacionado com sustentabilidade nessa aula 11, que são os conceitos da economia compartilhada, a inovação aberta e o impacto nos serviços. Tudo isso aí teve início a partir de uma grande mudança. E nós vamos ver agora que essa mudança é a seguinte, se chama internet. A internet ela veio a partir do ano 2000, com o estouro da bolha, ela acabou desintermediando muitos negócios. Teve negócios que sumiram totalmente, outros tiveram que se reinventar. Um exemplo, as agências de turismo, né? Os negócios foram pressionados e a internet conseguiu, juntando as pessoas, o peer-to-peer, pessoas se ligando a pessoa graças à tecnologia, acabaram pressionando muitos modelos tradicionais de negócios. E a partir da internet, que é uma tecnologia nova, ela acabou possibilitando a economia compartilhada, que eu acho que a Silvia também falou a respeito disso, trouxe o conceito do Open Innovation, que é a inovação aberta, que foi cunhado por Henry Chesbrough em 2003. Depois trouxe um outro conceito que se chama crowdsourcing, que tem muitas pessoas que acabam colocando crowdsourcing debaixo do Open Innovation. E no crowdsourcing nós temos o crowdfunding e o crowdvoting. O crowdfunding seria uma maneira de a gente conseguir terceirizar o financiamento na rede e o crowdvoting seria a possibilidade de haver votação também na rede. Depois a gente chega na cocriação, que é um conceito também bem recente, e no final nós vamos ver que todos essas novidades, esses novos serviços acabaram desenvolvendo novas necessidades e acabando por ter que se desenvolver novos serviços para esse novo cliente que nós temos graças às redes. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a seguinte, o que seria a inovação aberta? Não? A inovação aberta, ela é o que a gente chama que ela está aberta para os públicos externos. Então, os stakeholders, eles estão todos na rede. Qualquer pessoa interessada em resolver um problema pode se candidatar a ajudar uma organização. É uma solução ampla de negócios e, na verdade, quando a gente fala desses três conceitos, a inovação aberta, o crowdsourcing e a cocriação, eles todos são para gerar ideias. E, na verdade, todos eles são para resolver problemas. Nós estamos de volta sempre ao nosso conceito de criatividade e de inovação e resolução de problemas. E a inovação aberta, ela tem uma propriedade intelectual compartilhada. Tá? Então, ninguém mais fica com a propriedade intelectual encerrada na organização. Esse é um conceito difícil de ser trabalhado por muitas organizações que são muito verticalizadas. Então, quanto mais verticalizada for a organização, ou seja, quanto mais a organização estiver fechada para o mundo, mais dificuldade ela tem de abrir os problemas dela para os públicos de interesse que estão em toda a rede. A partir disso vem o crowdsourcing. Então, o crowdsourcing ele está sendo tematizado como uma terceirização dos projetos para o público, algum público que esteja interessado em resolver o problema. E ele tem um investimento um pouco menor do que a inovação aberta. E por final a gente tem a cocriação. A cocriação ele é um conceito muito bom porque vocês se recordam na primeira aula eu falei dos serviços públicos. Então muitos organismos públicos, governos estão abrindo os seus problemas para a comunidade para que o cidadão normal possa cocriar e trazer uma solução para ajudar o governo a resolver esses problemas complexos. Então tem uma relação entre as organizações e um grupo definido de stakeholders, que não precisa ser necessariamente os clientes, pode ser fornecedores, pode ser parceiros da cadeia de valor. Bom, então a gente tem as características dessa economia compartilhada, né? Vamos ver o que seria isso. Fundamentalmente é uma volta ao escambo. Tá? A gente praticava no passado o escambo e agora a gente pode dizer que a internet, a tecnologia garantiram que a gente pudesse voltar para esse escambo. Ela foi disparada, a economia compartilhada, devido às crises econômicas que a gente tem sofrido ultimamente, principalmente em 2008.
excesso de desperdícios, né? É claro que existem muitos desperdícios, a Silvia falou sobre isso. Excesso de coisas já produzidas no mundo que não estão sendo usadas, que estão paradas, não só bens de consumo, mas apartamentos, casas, armazéns, que não são usados. As redes sociais possibilitaram a economia compartilhada, porque agora as pessoas conseguem se ligar e tem aquela coisa. Nós acreditamos mais nas pessoas do que nas marcas. Então, pessoas físicas acreditam nos seus pares muito mais do que nas pessoas jurídicas. E alguns exemplos de negócios é o Mozilla, que foi um browser que foi desenvolvido de acordo com a economia compartilhada, e a Wikipédia é um outro exemplo. Bom, aí a gente vem para essa lógica do compartilhamento. Tá? A lógica do compartilhamento é a seguinte: a gente passa da posse dos bens para o uso dos bens. Eu não tenho mais um carro, eu uso um veículo para me deslocar de um ponto A até um ponto B. Outra lógica é a colaboração. A gente viu no início, na nossa história, que nós, enquanto grupos de primatas, nós já colaborávamos. Tem muitos mamíferos que colaboram para poder sobreviver. E aqui a colaboração volta a ser importante. Confiança é uma palavra-chave dentro dessa economia. E a nova moeda que vale agora na internet se chama reputação. Você pode fazer uma brincadeira uma vez, só que depois você perde totalmente sua reputação e as pessoas não acreditam mais em você. Alguns exemplos de compartilhamento, a gente tem o Netflix, que foi uma organização, uma empresa que se reinventou. Ela começou se preocupando com como é que a gente poderia... A pergunta que eles lançaram era como é que a gente consegue rever um modelo de negócio para pegar os DVDs para facilitar a vida das pessoas. E ela acabou colocando os filmes na nuvem. O Groupon é um outro exemplo, o Coursera é um exemplo muito interessante também de MOOC, né, que está aberto na internet, você pode se capacitar gratuitamente na internet. Só que esse tipo de lógica, ela traz alguns, como toda novidade, ela traz alguns problemas, que são os impostos. Os governos se preocupam muito porque não existe mais a coleta do imposto, e a regulação do mercado, porque são negócios que acabam fugindo do controle. Então, alguns exemplos que eu gostaria que depois vocês entrassem na internet e fizessem uma pesquisa. O Airbnb é um dos casos mais famosos, tá? Ou seja, se eu tenho um apartamento ou um quarto vago na minha casa, eu coloco ele no site do Airbnb e qualquer pessoa do mundo pode alugar e vem na minha casa e paga através desse site. Qual que é o problema aqui? Os governos estão deixando de ganhar os impostos e os hotéis também estão deixando de ganhar. Então o Airbnb hoje está valendo mais do que grandes redes de hotéis. Acho que está valendo mais do que a rede Hilton. O Zipcar é uma outra modalidade, que é uma modalidade que tem nos Estados Unidos, onde você pode também, por utilização, o carro. Você não precisa ter mais o carro, você utiliza apenas através de um cartão e você faz o pagamento via PayPal. O Kickstarter eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é para desenvolvimento de produtos. Tem coworking, né? O coworking também é uma economia compartilhada. As pessoas não têm mais um escritório, onde elas têm que alugar um escritório e deixar ele para utilização de apenas algumas horas. Você vai, aluga um espaço num local, usa a rede wireless e pode falar com outras pessoas. O Lyft também, vocês vão fazer a pesquisa depois na internet. O Catarse é um dos sites brasileiros. Ele é muito interessante do ponto de vista de crowdsourcing e crowdfunding. Uber é um negócio muito grande nos Estados Unidos, que é o intermediário entre o táxi e a limusine, também já está em São Paulo. E isso tudo está trazendo, o Uber e o Zipcar estão trazendo muita pressão para as montadoras. Então as montadoras estão tendo que se reinventar. Então a Daimler-Benz, ela pegou e já lançou uma plataforma chamada Car2Go. E a BMW tem o projeto i, que é o projeto do carro de compartilhamento. E também tem as bicicletas que são normais nos grandes centros. Bom, a gente tinha falado da inovação, que a inovação ela servia para transformar a experiência do usuário, seja um usuário B2B ou B2C, criando valor percebido. Isso a gente já falou em aulas anteriores. Então, como é que é o modelo, o funil da inovação, que é o tradicional? A gente vinha de uma pesquisa que era feita dentro da organização, ideias entrando pelo funil e elas iam caminhando por esse funil até saírem para o desenvolvimento. Só que o problema é que é um processo linear que leva muito tempo e às vezes você vai lançar um produto e o mercado já mudou. Então chega a inovação aberta
com os furos, né? Essa foi a ideia do Chesbrough. Ele colocou alguns furos nesse funil e você pode ter ideias de fora, novas oportunidades, você pode ter base tecnológica externa, você pode ter continua tendo sua base tecnológica interna, e você vai gerar royalties para fora, você eventualmente vai fazer um spin-off de um negócio e tirar ele de lá, e você vai ser mais rápido e mais eficaz para resolver problemas muito complexos para chegar no mercado. Alguns exemplos também de inovação aberta, então, que eu vou pedir para que vocês olhem na internet, a Natura tem um projeto muito bonito, a Whirlpool. Acho que 1/4 do faturamento da Whirlpool é feito com inovação aberta. O OpenIDO também é uma outra plataforma aberta para resolver problemas muito complexos. A Innocentive eu vou falar um pouquinho mais para frente. A Procter & Gamble, a Embraer também está com inovação aberta. O laboratório Roche, Petrobras, IBM e Google, alguns exemplos de empresas que estão trabalhando com a inovação aberta. Então, exemplos mais famosos, também peguem depois na internet, vocês podem olhar no YouTube, tem um vídeo da Fiat que chama Fiat 1000, onde foi o primeiro projeto de crowdsourcing, e eles teve 18 mil participantes, e eles contribuíram com ideias externas, e isso, eles desenvolveram a partir disso um carro conceito. A IBM, desde 2006, ela teve mais de 150 mil pessoas que participaram em projetos de inovação aberta. O Google tem um código aberto do sistema operacional Android para melhorias. E a Embraer teve um projeto de um avião, o ERJ-145, que teve colaboração de 4 outras empresas. Braskem, 25% dos pesquisadores são de fora, né, são externos, eles têm o que eles chamam do Bank Online, né, o banco online de ideias. E a Roche é um laboratório que fez um experimento muito interessante em 2008. Eles quiseram comparar um experimento de colaboração com a rede interna e com a rede externa. Então eles pegaram e falaram, bom, vamos abrir para a nossa rede interna. 2.400 pessoas geraram 40 propostas de melhorias de inovação para a empresa. E aí depois eles falaram, bom, vamos usar a plataforma da Innocentive, né, que é essa plataforma de inovação aberta, e tiveram 1.000 inscritos e geraram 113 propostas. Vejam a diferença de números, quer dizer, aqui menos da metade das pessoas geraram mais do que o triplo das propostas. Então é muito efetivo. Exemplos de crowdsourcing, crowdfunding também para vocês procurarem depois na internet. O Quirky, o Kickstarter, eles possibilitam você fazer o desenvolvimento de produtos via rede pela internet, onde as pessoas acabam colaborando e tem pessoas que acabam sendo remuneradas por participar desses projetos. O Catarse, como eu já falei para vocês, ele é muito interessante para viabilizar projetos, por exemplo, o lançamento de um livro, o lançamento de um site. Então, quando chega no valor que é necessário para fazer aquele projeto, o crowdfunding fecha e aí o projeto é liberado e as pessoas acabam pagando. E a Azul teve um caso muito interessante que para ela vir para o Brasil, que era a JetBlue dos Estados Unidos, ela lançou um desafio na rede para que as pessoas escolhessem o melhor nome. E foi feito através da cooperação externa. Vem a cocriação depois. A cocriação é um conceito que foi cunhado por Prahalad em 2004, quando ele escreveu o livro dele do futuro da competição. Os stakeholders, eles participam ativamente, e quando a gente fala stakeholders, nós estamos falando de clientes, de fornecedores, todas as pessoas que participam da cadeia de valor. Os participantes, eles acabam se associando ao negócio na cocriação, né, recebendo em troca o acesso ao produto que ele está ajudando, ou então uma promoção das suas ideias. E os clientes querem cada vez mais produzir e criar juntamente com as empresas, e tem um exemplo muito interessante da camisetaria.com, onde você pode participar com desenho de estampa e você chega até receber uma remuneração no final quando a camiseta é lançada. Agora, para você ter uma boa cocriação, isso requer ter tecnologia para ser bem sucedido, ou seja, boas plataformas, né? Um exemplo é a Nike Plus, que é uma das plataformas mais famosas que existem hoje em dia. O primeiro ano de lançamento, eles conseguiram mais de 600 mil pessoas, corredores em 160 países, se associaram, entraram, e as pessoas compartilhando o seu ranking, o esforço que elas estavam fazendo, reduziu as despesas de marketing da empresa em 57%, isso valorizou as ações da Nike em 10% na bolsa. Os corredores, eles acabam acessando a plataforma de 3 a 4 vezes por semana, e o objetivo da Nike é o seguinte, eles querem ter 15%
de uma estimativa de 100 milhões de corredores no mundo. Bom, e aí a gente fala, mas por que tudo isso está acontecendo? Porque existe um novo consumidor. Tá? O novo perfil do consumidor pós-redes sociais, pós-internet, ele é uma pessoa impaciente, e vocês já devem perceber isso daí, quando a gente vai fazer uma conexão na internet, demora um pouquinho, a gente está impaciente. Se você está ligando e demora um pouquinho, a gente cada vez fica mais impaciente. Nós somos muito exigentes, porque nós estamos muito informados. Nós estamos muito conectados. Depois entrem também na internet para olhar no YouTube um caso da United, de que ela quebrou uma guitarra de uma banda que foi tocar e ela não teve a rapidez para resolver o problema dessa quebra dessa guitarra. Eles fizeram uma música muito engraçada, colocaram na rede e tiveram mais de 14 milhões de views na internet. Então, isso acaba com a imagem de qualquer empresa. Tem um outro caso da Brastemp, também muito famoso, que vocês podem entrar no YouTube. Esse perfil, o consumidor também ele é ativo e ele quer ter experiências relevantes e excelentes. Bom, então isso daí eles acabam pressionando para que as empresas lancem novos serviços, né? Plataformas abertas vão trazer novos modelos de negócios, né? E as características do produto é o seguinte: você não estoca um produto, é diferente você não estoca um serviço, ele é diferente de um produto. Ele é considerado um produto intangível, tá? Ele é produzido e consumido na mesma hora, tá? Simultaneamente. Ele depende de pessoas, e ele é muito importante para o design thinking, porque é uma pessoa que vai prover o serviço, é uma pessoa que vai consumir. Então ele é altamente voltado para o ser humano e ele tem um julgamento pessoal, então ele é subjetivo. Bom, os produtos então, eles podem variar do tangível, que é aquele que você consegue pegar mesmo, o sal, o detergente, ele vai migrando para o intangível, que chega nas agências, consultorias, ensino é um serviço, é um produto intangível. Tá? E o produto, ele fica facilmente, a qualidade dele fica muito fácil quando você faz uma pesquisa em roupas ou em joias, mas o grau de dificuldade começa a aumentar quando ele passa para um hotel, um restaurante, porque você precisa de experimentação, e ele fica muito mais difícil quando passa para uma creche, para um médico, porque daí ele precisa de credibilidade. Então é essa avaliação que se faz dos serviços. E os serviços que a gente usa diariamente, a gente não se dá conta, mas a eletricidade é um serviço. Os transportes que a gente usa todos os dias são serviços. Restaurantes, finanças, bancos são serviços. Entretenimento, né? Os hotéis, turismo, saúde, hospitais, saneamento, educação, varejos, comunicação, são todos serviços. Bom, a importância dos serviços está crescendo muito e a gente percebe da importância que ela tem no PIB. O PIB seria a geração de riqueza do mundo. Então o PIB ele é dividido em 3 setores, o agrícola, industrial e os serviços, e a média mundial dos serviços está em 64%, ou seja, 64% da riqueza global é gerada a partir de serviços. Nos Estados Unidos e em alguns outros países chega a ser 80%, e o Brasil está com uma média de 67%, então tem muito espaço para crescer. E aí, para você ter um bom serviço, você precisa você precisa ter uma boa estratégia de serviço, você precisa ter sistemas, tecnologia, e pessoas envolvidas e bem treinadas. Como eu falei, quem vai prover o serviço é uma pessoa, sempre colocando o cliente no meio. E para terminar, eu vou deixar aqui um exemplo de um serviço fantástico, que é o serviço das Zappos. Eu vou disponibilizar também depois um vídeo para vocês assistirem depois dessa aula. E o Zappos, ele é uma proposta de e-commerce diferente. Eles vendem sapatos, imaginem vender sapatos na rede. Eles começaram a operar em 1999. O segredo deles é que eles não vendem produtos, eles vendem felicidade. Em 10 anos, eles querem ser a melhor experiência de varejo. Então, se o mercado mudar, eles tiverem que vender aviões pela internet, eles querem ser o melhor varejo. Bom, tanto é que eles foram comprados pela Amazon, né, recentemente. E eles investem muito no treinamento dos funcionários, porque são pessoas que vão dar o serviço, e eles dão o frete de graça para os clientes. Então, com isso, a gente termina essa aula aqui com esses conceitos da economia compartilhada, da inovação aberta, do crowdsourcing e dessa migração para novos serviços que a gente acabou de ver.